Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu vou dar aula para o 8º ano. O assunto que a gente vai debater hoje vai ser a Revolução Industrial. Então, não esquecendo que a Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra pelos meados da década de 1750. Mas antes da gente falar da Revolução Industrial em relação à Inglaterra, vamos falar como é que funcionava antes da máquina, antes da máquina a vapor, antes da Revolução Industrial em si. Vamos lá. Primeiro, a as primeiras, vamos botar assim, fábricas, entre aspas, vai começar com os artesãos. Tá? Os artesãos que vão começar a fazer as primeiras mercadorias. Por exemplo, se eu queria fazer um sapato, se eu fosse fazer esse sapato com artesão, de repente demoraria um mês para receber esse par de sapato. Tá? Era muito complexo. E outra, os artesãos normalmente eles eram donos das próprias ferramentas e normalmente era uma empresa familiar, tá? O artesão fazia o sapato e a família ajudava esse artesão em casa. Normalmente o artesão ele ensinava a sua profissão ao filho, porque era mais interessante o filho ter uma profissão do que ele ter estudo, por exemplo, aprender a ler, escrever. Isso para eles não interessava. O importante é que o filho tivesse uma profissão e quando ele crescesse ele pudesse exercer essa profissão que o pai ensinou para ele ganhar um dinheiro e conseguir viver a sua vida, tá? Aí tá, e vai aparecer logo depois as manufaturas. As manufaturas é um pouco diferente porque normalmente era contratado, tá? Era contratado esses artesãos que às vezes estavam sem serviço, esses burgueses comprava a mão de obra deles e fazia tipo como um sistema de produção. Um fazia a parte de cima do sapato, outro fazia a sola, o outro fazia o cadarço, tá? Outro fazia a palmilha e assim ia para até montar o sapato. Claro que isso era vários fazendo ao mesmo tempo, então a produção acabou aumentando nessas manufaturas e assim esses burgueses que patrocinavam isso por trás disso tudo, ganhava muito dinheiro. Aí depois vai vir a indústria, a máquina que era manual agora vai ser movida a vapor, tá? A máquina a vapor ela vai ser criada na própria Inglaterra. E essa máquina a vapor, ela funciona como? É o vapor, você coloca uma caldeira, vamos botar assim, você pegar um bule, né, botar no fogo com água, você liga e começa a sair aquele vapor. Aquele vapor ali que vai fazer as engrenagens dessas máquinas funcionar. Então, são chamadas de máquina a vapor, tá? O combustível usado para movimentar ou para ferver essas caldeiras normalmente eram carvão mineral, tá? O carvão mineral é um carvão de fósseis, tá? Que ele dura bem mais do que o carvão vegetal, você coloca para queimar, queima logo, queima rapidamente. Já o carvão mineral ele dura muito mais, tá? E outra, como eu falei, a Revolução Industrial vai começar na Inglaterra, que criou a máquina a vapor. 2, tinha grandes minas de carvão mineral. 3, ele tinha o capital para investir. E 5, eles tinham as fazendas que criavam ovelhas para fornecer as lãs para fazer os tecidos nessas fábricas. Vamos lá. Como vai a Inglaterra conseguir esse capital? Simplesmente, quando a gente teve aquela aula lá que falou de Cromwell, onde ele fez a lei da navegação, na qual só navios ingleses ou navios comandados por ingleses poderiam levar mercadorias para a Inglaterra ou para o mundo inteiro, tá? Essa lei da navegação vai fazer que a Inglaterra ganhe muito dinheiro. Já em relação às ovelhas, para você ter para tirar lã, vai ter a lei do cercamento. Todas as terras agora elas têm que ser cercadas. Então grandes proprietários, grandes burgueses vai fazer o quê?
vai cercar e vai até roubar pedaços de terras de pequenos produtores, que às vezes também são feito pressão em cima deles para eles vender essas terras para os grandes proprietários. Esse homem do campo não tendo para onde ir, não tendo trabalho, aí vai começar a ir para os grandes centros urbanos à procura de trabalho. E vai trabalhar nessas fábricas, tá? E então começa a grande urbanização, tá? A urbanização, a Inglaterra, ela vai chegar uma hora que vai ter mais pessoas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, do que no campo. Por exemplo, claro que isso vai ter consequência. E nisso também vai nascer uma nova classe de trabalhadores, que vai ser o proletariado, que vai ser esse funcionário que trabalha nas máquinas, tá? E sendo que, como é uma coisa nova, é um sistema de trabalho novo, não tem leis que protejam esses trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores não tinham hora de trabalho, tá? Eles entravam uma hora, saía outra, mas essa hora que ele entrava era de manhã e saía à noite, ou fazia uma carga horária mais ou menos aí de 13, 14 horas por dia, e não recebia lá um salário muito bom. As mulheres também vão trabalhar nas fábricas, sendo que essas mulheres vão ganhar o salário, ou bem dizer, a metade do salário de um homem. Incrível que pareça, isso não mudou muito nos dias de hoje, né? A mulher ainda é muito desvalorizada ainda a nível de mão de obra aí nos dias de hoje. Imagine naquela época. Então a mulher não tinha direito a nada. Outra coisa, essas mulheres às vezes tinham filhos, levavam seus filhos para a fábrica e acabavam essas crianças também trabalhando na fábrica e ganhando uma misériazinha aí de dinheiro para ajudar na mãe no orçamento, tá? Então é assim que começa a funcionar as fábricas. Não tem uma carga horária. O trabalhador, por exemplo, se ele se machucasse em alguma daquelas máquinas, ele era retirado, sendo que ele ia se cuidar sem nenhuma remuneração por parte desse industrial ou desse burguês. Tá? Então ele ficava em casa machucado sem receber nada. Então ele tinha que melhorar logo para não perder o emprego. Segundo, não tinha direito a férias. Tá? Deixa eu ver o que mais que o trabalhador dessa época não tem. A famosa frase: ele tinha direito de não ter direito. Tá? Então o trabalhador daquela época não tinha direito a nada. Tá? Claro que depois vão começar a se organizar e começar a criar os sindicatos, que vão começar a lutar e pedir melhores condições de trabalho, melhores salários, tá? Uma redução da carga de horário de trabalho e várias outras leis que vão surgir para proteger esse trabalhador. Por exemplo, na nossa Constituição hoje, por exemplo, o trabalhador ele não pode ganhar menos que um salário mínimo, tá? Tem direito às férias, remunerada. Se caso o cara se machucar numa máquina, alguma coisa, ele tem uma proteção do governo, tá? Para quando ele estiver em recuperação, o governo, inicialmente, o patrão, ele paga lá os primeiros 15 dias, se esses 15 dias não melhorar, aí ele entra para o INSS e aí o governo começa a pagar até ele vir a melhorar e voltar ao mercado de trabalho novamente. Isso, nessa época, não existia. Teve situações na qual teve trabalhadores que quebraram as máquinas falando que elas eram culpadas daqueles problemas todos que eles estavam passando. Como eu falei, os grandes centros urbanos começaram a ficar inchados de pessoas. Tinha situações que acontecia que às vezes tinha trabalhador que não tinha onde dormir, não tinha uma moradia. Então tinha uns que dormiam em pensões, só que essa pensão não era com cama bonitinho não, era bancos. O camarada sentava num banco, ele era segurado por uma corda e ele dormia ali naquelas condições ali. Quando chegava de manhã, o cara soltava a corda e os caras caíam, levantavam e ia para as fábricas para trabalhar, tá? Vamos lá, deixa eu ver para acrescentar mais alguma coisa. A gente vai falar, estamos falando da primeira revolução industrial, tá? Que vai de 1750 a mais ou menos 1850, bem dizendo 100 anos.
tá? E a partir de 1850 surge a segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial, ela vai surgir porque vai ter uma coisa que vai acontecer, três coisas principais. Uma, o combustível usado era o carvão mineral, era máquina a vapor. Agora vai ser máquina a explosão movida a gasolina ou a querosene, algum derivado do petróleo, tá? Outra coisa também que vai surgir, como eu falei, a eletricidade, tá? A eletricidade, isso tudo na segunda revolução industrial. E também vai acontecer, eu falei três coisas. O ferro vai ser o ferro que era feito nas primeiras máquinas, agora vai ser usado o aço, que ele dura bem mais e não enferruja, por exemplo. E o motor a explosão, acho que eu falei. Então vamos lá, motor a explosão vai usar agora o petróleo, eletricidade e vai trocar o ferro pelo aço, tá? Então isso tudo vai ser a segunda revolução industrial. Aí como a gente vai falar assim, como era aquela segunda revolução industrial, como vinha aparecer essas máquinas para fazer o que elas fazem? Simples. Antigamente, depois da primeira revolução industrial, vão começar a criar feiras de inventos. Então, quer dizer, o cara criava alguma coisa, alguma máquina, ele levava para essas feiras, apresentava a sua ideia e o que acontecia? O camarada, o burguês, estivesse interessado ia patrocinar esses eventos. Por exemplo, tem um desenho animado que eu acredito que vocês já tenham visto, o nome do desenho é Big Hero, tá? São dois irmãos, certo? E o irmão incentiva o outro a criar alguma coisa e cria mini robôs que, com a ajuda do pensamento, que ele coloca uma coisa na cabeça, o que ele pensa, os robôs, esses mini robôs se formam, tá? O que ele pensar se forma. E aí aparece até um empresário querendo comprar essa ideia e ele resolve não vender, tá? Prefere manter pela universidade que é patrocinadora do evento dele, do invento dele, tá? Então o que vai acontecer? Ele não vai vender a ideia. Então era mais ou menos isso. O cara estava lá na feira, ele via o invento, o burguês gostava, pô, isso aí vai dar dinheiro. Ia lá e patrocinava e começava a produzir em série, em grande quantidade, para revender, tá? Então, por exemplo, Dom Pedro II, ele foi numa dessas feiras nos Estados Unidos, conhecer até Grão-Bel. Ele que vai trazer o telefone aqui para o Brasil, para a América Latina. Vai ser o primeiro país da América Latina a ter telefone, que vai ligar aqui o Palácio de São Cristóvão ao Palácio lá de Petrópolis. Então, se você queria falar com Dom Pedro II, era só ir lá no Palácio, ele ligava direto lá do Palácio de São Cristóvão para Petrópolis e vice-versa, tá? Então, esses vão ser os grandes inventos. Diz que nós já estamos na terceira revolução industrial, que vai até 1945, tá? A partir de 1945 começa a segunda revolução industrial. Então, como eu estava dizendo para vocês, a segunda revolução, a terceira revolução, a segunda revolução, a primeira eu falei, né, que vai ser 1750 a 1850, depois de 1850 a 1945 e de 1945 aos tempos atuais. Mas muitos historiadores já dizem que já estamos na quarta revolução industrial pela própria tecnologia que nós temos aí, computação, internet, celular. Então já é considerado que nós já estamos na quarta revolução industrial, tá? Então, gente, é assim que começa a revolução industrial. Começa na Inglaterra, depois vai para a França, vai para a Bélgica, vai para a Alemanha, quando a gente falar da unificação alemã, vai para a Itália, quando a gente for falar da unificação italiana, tá? Então a Europa toda vai se industrializar. E isso, incrível que pareça, vai ser a bomba relógio que vai começar, né, o relógio do tempo tocar para mostrar que pode acontecer a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Já aqui com a apostila aqui na mão, eu vou falar para vocês os exercícios que vocês devem fazer,
tá? Página. Vamos lá, vamos às páginas. Páginas. Página 315, 316, 317 e 318. Não esquecendo que as discursivas a gente corrige na próxima semana. E hoje ainda eu vou corrigir as discursivas da semana passada e esse exercício de múltipla escolha de hoje, tá bom? Então até daqui a pouco, um abraço